Olhando estas imagens, parece que estamos na região de Bento Gonçalves, mas não. Você vai conhecer hoje uma história familiar para o interior. Você vai conhecer hoje a história do Adilson e família, esse trabalho importante aqui no interior de Itapiranga. Comente e compartilhe. Chegamos, bom dia. Bom dia, Tá? achou? Achamos fácil, né? Que bom que você GPS veio. fica mais fácil, tudo bem? Com certeza. Seu nome completo como é que é? Adilson José Guil. Qual que é o local aqui que o senhor mora? Pertence à linha Dourada, mas é uma linha, a linha Guaíra no caso. Linha Guaíra. O Exatamente. senhor mora quanto tempo? Já há muito tempo aqui nessa linha? Desde que eu nasci. Sim. Nesse lugar aqui, nessa Não, propriedade? o pai mora logo ali mais adiante, né? É? Sim, daí faz uns 14 anos que eu moro aqui nesse lugar. Olha só, Sim. então, conhece muita gente na região aí. Com Todo toda esse tempo certeza, trabalhando sim. sempre na agricultura trabalhou. Sim, eu saí de casa aos 16 anos, né? Daí fui até trabalhar com esse ramo da fruticultura na região de Bento Gonçalves, Farroupilha, né? Ah, é? Aí fiquei 3 anos lá e daí voltei, daí comecei aos pouquinhos Aprendeu por aqui. bastante lá, aprendeu Sim. bastante A escola da vida, fiz minha faculdade lá. e veio aplicar aqui nessa propriedade. Mas no início não foi fácil, né? Tipo, 16 anos de jornada dupla, trabalhando fora para investir em casa para chegar onde chegamos hoje, né? Ah, tinha aquele objetivo, aquele sonho para realizar. Exatamente, de se sustentar em casa, na agricultura, né? Antigamente Sim. não era fácil, né? Sempre trabalhava fora, diarista ou empregado, né? Muito bem. Vamos conhecer um pouco mais sobre a propriedade hoje? Com toda certeza. De trator para subir o morro e ir lá no Pararal de Uva colher uva agora. Opa, vamos lá então. Vamos. Vamos lá, pessoal, então agora na lavoura, acompanhar aí a colheita da uva, né? Pegar uma caroninha aqui do pessoal. Meu pai, Seu pai? esse. É. Ele tá lá? Esse é o primo. Seu primo? Você se criou aqui, você? Nessa propriedade aqui. Fala com ele aí. Bom dia, como é que tá o senhor? Tudo bem, lidando sempre? O senhor veio pra morar pra cá de qual região que o senhor veio? Na época? Eu nasci aqui, Nasceu aqui na Piranga? na Guaíra. Naquele é? tempo era em casa ainda, não era hospital. Olha só. No caso dos seus pais, em memória, como é que é o nome deles, pessoal? Laura José Guil, Nelsilda Elfrida Guil. Também, eles se criaram nessa propriedade mesmo aqui? O pai veio do Rio Grande do Sul com 9 anos. É. Aí vieram pra cá e o senhor trabalha até hoje aqui nessa propriedade Um rural? pouquinho ainda. É. Sempre na lida? Porque o salário é pouco, tem que trabalhar um pouco, senão... Sim, já é aposentado e continua lidando. Gosta do que faz. E o filho seguiu os passos do pai aí? Ele saiu um tempo, depois ele voltou para Sim. O senhor tem mais filhos? mais 3. 3? Moram por aqui também? Uma mora na cidade, os outros 2 moram, um ali e outro lá atrás. Como é que é o nome do pessoal? Ademir, Ademar, Adriane. Ah, são 4 aí. Sim, com esse ali e o Adelson. Mais 3. Ademir, Ademar e Adriane. E Adilson. E Adilson. Olha, todos com A. Sim. Que legal, hein? Depois paramos, não achamos mais nove com A. Ah, não. Daí parou a fabricação. Então tá, vai lá, bom trabalho. Um abraço, amigo. Obrigado. Satisfação, tá? O que é isso aqui? Melão de neve. Melão de neve, pessoal, aí, ó. Olha só a fartura aí. Que maravilha, hein? É um passeio espetacular. Ali os cachos de banana crescendo. Chegamos na lavoura, pessoal. Aqui tá a sua esposa, como é que é o nome dela? Marciano. A Marciane. Com todo cuidado, né? Olha só, pessoal. Olha que espetáculo estar embaixo do parreiral aí, passeando e mostrando esse trabalho pro pessoal. Dá licença. Bom dia, Marciane. Tudo bem? Com toda a técnica aí, fazendo a colheita de uva, então. Tentando, né? É. Aprendeu com seu esposo, depois de
Eu vim pra cá sem experiência nenhuma. É, você é de onde é que você é? De Mandaí, natural. Mondaí? Sim. É? Vocês já estão casados há quanto tempo? Estamos juntos desde 2006. E 6? Sim. Então a uva trouxe, então, depois, pra vocês se conhecerem aqui Eu já de... estava lidando com a uva desde 2003, né? Sim, Mas daí eu estava trabalhando fora ainda, para agregar, né? Para investir em casa, né? sim. Daí eu lavava aviários na região. Daí, porventura, também fui para Mondaí. É? E ela trabalhava lá num lugar. Olha Sim, ela só. ajudava lá nos aviários, e doméstica, assim, no serviço de casa, leite, essas coisas. Sim. Acabamos se conhecendo e... Aí deu certo. continuaram tendo contato e é só Sim, aí. sim. 2 filhas vocês têm? Exatamente. É? Como é que é o nome das filhas? Natiela e Kiara. Legal, estão de férias agora, né? Aproveitando, Exatamente. acompanham sempre a colheita da uva aí. Ou ajudam na colheita ou daí na venda em casa também. Sim. E nos serviços de casa. Olha só, se cria as crianças do interior se criam diferente, né? Sim, Não é com verdade? certeza, com certeza. Se você... E é um orgulho para nós isso, né? Sim, Pessoas da cidade já é mais complicado, mais complexo isso, né? Mas no interior até elas nem vão no integral, né? Elas ficam em casa durante o dia, né? No período que seria o integral, né? E ajudando e de uma certa forma aprendendo como lidar com as coisas. aprendendo, Sim. começa a gostar da Sim. vida do interior, né? Essa é a intenção, para que gostem e para que se quiserem ficar e se não quiserem fortalece, também, né? sim, com Ou certeza. tem opcional, né? De escolher, né? É Exatamente. só continuar, né? Sim, tá tudo A gente encaminhado. começou do Sim, zero, né? Não começar é do fácil, zero. mas depois, Tudo pra elas, é- fica mais fácil se elas tiverem interesse. Tem que né? ter bastante coragem, né? Pra começar o negócio e fazer dar certo, né? Exatamente. Bastante trabalho. Muitos anos de persistência, não dando muito dinheiro, né? Mas aquele velho sonho de fazer, produzir, né? Nós trabalhar só nessa terra, né? E deu certo. É um alimento, né? Já pra mesa Sim. de cada um da região aí, Sim, o com povo está qualidade, né? gostando. Todo ano voltam de novo, né? Ou fazem Sim. pedido, a gente entrega, né? Que coisa boa. E olha só, pessoal, nas caixas aqui, olha uma qualidade muito boa, né? Não sei se sempre foi assim todos os anos, a qualidade. Varia do clima, mas normalmente a qualidade é boa. É bem doce, o pessoal gosta, Sim. né? E os cuidados da uva, desde nesse tempo agora, depois da colheita, até a colheita, a forma de colher, é bem delicado, né? Sim, com certeza. Não, começa ali no inverno, de julho a agosto, né? A poda, né? Daí tem os tratos culturais, tanto como tratamento, né? Fitossanitário, como adubação, né? Porque não adianta tu só tirar, tu tem que colocar também, né? Tu tem que Sim. investir para tu poder tirar. E daí vem as podas verdes, o raleio e agora a colheita, né? A todo ano tem que fazer essa poda. Tem várias acompanhamento. podas, assim, É? tem poda verde, a poda seca, né? E depois da colheita é igual, tem que manter limpo para ele fazer a reserva do próximo ano, né? Sim. Para ele encher a barriga, porque a uva hiberna, né? Aí tu não adianta tu botar adubo quando ela está dormindo, né? Tu tem que botar logo depois da colheita para se Faz abastecer, a né? reserva, no caso. Né? Sim. Você já está há quanto tempo já diretamente na colheita da uva, acompanhando aí agora? Desde a época do namoro ainda. É? Né? Vinha pra cá no fim de Só semana, aprender, cuidava começou a das plantas gostar. novas, né? É? Sim, daí comecei a gostar. Hoje eu me vejo, tipo, experiente, né? Sim. Aprendi muito já. Você vê que quanto mais cuida, mais importante é a... Sim, mas tem que gostar, porque Produção. é um trabalho assim que tu fica o ano inteiro, tipo, persistindo, cuidando, para lá no final você ter um mês e pouco de retorno, vamos supor, Colher os né? frutos que- Colher o que que cuidou durante o ano. durante o portanto, ano todo, né? Então, hoje eu me sinto satisfeita, realizada. Eu realmente gosto do que faço. Tá dando certo, acho que é isso, né? Que o que a bom. gente espera, né? Sim. E as crianças acompanhando também toda essa evolução aí, né? Pode cortar os cachos, pessoal, então, para nós poder mostrar um pouco, né, esse trabalho da colheita. Um alicate especial, cuidado. Todo o cuidado que tem, né? Sim, e daí é passado, às vezes no mesmo pé tu fica um mês inteiro colhendo, né? Tu sempre tira os cachos que estão maduros, né? Não é colher parelho que Ah, é nem se selecionado. fosse... Sim, não é que nem se fosse para suco ou vinho, né? Sim. Daí é parelho, que nem aqui a gente tem que olhar, principalmente essa branca, ela é bem complexa de colher, né? Tu acha que tá madura, mas ela fica mais amarelinha, né? Sim. Se ela tá mais verdinha, daí ela não tá doce, daí o cliente também não gosta, né? Ah, você vai aprendendo a selecionar também Exatamente, esse é o um trabalho. ponto muito importante, né? Sim. Daí é botado um jornal dentro para amortecer um pouquinho, né? Aqui tem o transporte depois até em casa, né? Exatamente.
Até porque ela é retirada dessa caixa, colocada em outra caixa depois que vai para o mercado. Então em casa é feita a seleção, retirada de bagas que estão estragadas, né? E contendo o jornal ali, já dá uma separação, fica mais fácil para depois não mexer tanto no fruto em si, né? E sempre frisando a qualidade, né, para o cliente final. Pesa aqui de parreira de qual idade de cada um? Ah, isso varia. Tem essa uva Niagara branca, né? Pega minha tesoura lá. E daí tem de 17, 18, 19 anos, tem dos primeiros ainda. E cada ano tem lugar que estamos renovando, né? Sim. E daí tudo conta com irrigação, né? Nesse lugar aqui ela vem pelo solo, né? E tem lugar que ela é por cima daí, né? Ah, sempre irrigado. Se faltar chuva, Sim. vocês têm esse controle para Exatamente. ter umidade. Enquanto tem água, né? Que nem o ano passado perdemos muito. É que não tinha mais água para bombear, né? A seca era muito grande, a né? seca foi muito forte, acabou Sim. faltando água. Exatamente. Aí a produção foi baixa. Sim, nós perdemos muito. Em torno de 75% ano passado ficou nos pés, né? A perca, né? É? Sim. Como é que foi esse trajetória objetivo, pra começar? esse sonho aí de ter Sim, um parreiral de uva? Tá, o sonho inicial foi de trabalhando fora, daí veio a oportunidade de ir para o Rio Grande do Sul trabalhar, né? Sim. Isso aos 16 anos de idade. Qual lugar que você foi lá trabalhar? É região de Farroupilha, Farroupilha. e Bento Gonçalves. Alguém sim. levou você para lá? Como é que surgiu essa ideia de chegar até lá? Sim, um conhecido, depois virou amigo, né? Daí... Aqui de Itapiranga mesmo? Exatamente. É, trabalhava lá? Sim, Joel Detter já trabalhava lá. O Joel, um Sim, abraço daí pra ele. ele me levou para lá e... Um dos responsáveis por esse começo, sim, né? Sim. E daí eu fui para lá em busca de emprego, né? Aqui na região, nos anos 2000 era bem complicado, era Sim. pouca renda, né? Daí eu fui para lá no intuito de ganhar dinheiro, né? Daí comecei a gostar de uva, essas coisas, né? Primeiro trabalhei com uva, daí um tempo com hortifruti, né? Tomate e morango. Até com o Joel, né? Trabalhei para ele lá também. Sim. E daí depois, no inverno do ano de 2001, daí eu fui trabalhar com fruta, pêssego, uva, tomate, quer dizer, caqui e ameixa. É na família dos Letone, lá de Bento Gonçalves, nos Caminhos de Pedra daí. Certo. Daí no ano 2003 eu voltei para cá, daí eu ganhei de presente 150 mudas de uva do meu ex-patrão, do Sérgio Letone. Ah, é? Sim, daí comecei a plantar. Daí fiquei um pouquinho lá ainda trabalhando, daí eu vi que ia dar certo, né? Daí eu até trouxe mais porta-enxerto daquela região, né? Que eles deram para mim, enfim, né? Sim. Do Sérgio, do César e do José de Tone já em memória, né? Daí ele me deu praticamente de presente e esse foi o início daí, né? Aí fosse multiplicando por aqui. Exatamente. A colheita começa em que época, Adilson? Da uva normalmente sempre início de dezembro. Em torno do dia 7 ou dia 10. Mas esse ano ela atrasou. Daí pro Natal nós nem tinha uva esse ano, né? Ah, é? Até os clientes sempre pediam, queriam, mas não tinha madura, né? Sim. Daí esse ano ela começou no início do ano, né? Ah, um pouco mais, Sim, mais tarde. sim. Ali é dia primeiro por aí. E as variedades que tem aqui então? É a Niagara rosa, essa aqui, né? E a branca. Essas duas que mais a gente trabalha, né? As duas. No início eu tinha a uva preta, aquela francesa que eles falam, né? Sim. Mas ela não se adaptou tão bem aqui. Ela é mais sensível que essas aqui? Sim. Ela é rústica em termos de doença, mas é sensível em termos quando está madura, chove, ela estoura muito fácil, já na roça. Ah, certo. Olha só que imagem, hein, pessoal? Começou a colheita, né? Quanto tempo que vai esse trabalho aí Vai para... uns 30 a 45 dias de colheita agora. É? Sim. Aí colhe e você estoca isso em casa, como é que funciona? Sim, tem a câmara fria, né? É refrigerada, né? E com umidade, daí ela estacamos lá dentro. Daí os clientes e amigos, até quero agradecer eles que sempre vêm, né? Sim. Eles vêm lá em casa pegar. Ah, já sabem, né? Que é um trabalho já desde o ano 2000? 2003, desde 2003. 2003, sim. E daí, e a outra parte, daí ou vende nos mercados, né? Abastece os mercados aqui da região também. E se excede a isso, até tem um lugar em São Miguel que eu posso estar botando. E uma grande parte também leva as encomendas na cidade, dos pedidos do WhatsApp, né? Sim. Produz até quantos anos tu acha que dá para deixar esses Não, pés? tem variedades que produzem até 25 anos, né? Que tem fatos que eu já escutei falar, né? Sim. Tem a variedade Isabel, mas eu não cultivo ela de pé franco. A época que eu trabalhava no Rio Grande do Sul tinha pé centenário e ainda produzia, né? Ah, é?
E daí tudo depende de como tu cuida ela, né? É que nem uma criança, se tu cuidar mal, ela vem ali, né? Adubação, a poda, Exatamente, tudo né? isso tem a ver. Os tratos, né? Senão, Sim. isso tanto no inverno como no verão, tem que estar cuidando. Ele tem de dela, né? 3 anos, ou quase as demais idades dos pés que tem por aqui. Tem de 1 ano lá embaixo alguma coisa e tem de os mais velhos, de 18, 19 anos. Os mais velhos que Sim, tem. tem ainda. A produção normal hoje, em quilos por safra, hoje com as quantidades de pés que vocês têm, quantos pés que é, quantos quilos que... É, em torno de 3.000 pés que nós temos, né? Isso varia conforme o clima, né? Mas é entre 10 e 15 mil quilos. A meta sempre era chegar nos 20, né? Ano passado nós teria chegado se não fosse a seca, né? Sim. Mas daí os pés sofreram muito por causa da estiagem prolongada, né? Daí esse ano já tem um pouquinho menos, né? Mas a qualidade igual tá Se era boa. consequência do próximo ano também, quando dá uma estiagem Exatamente, forte. sim. E não é só um ano a consequência da safra ruim, né? Isso é vários anos. Tem uns pés que sofreram muito ano passado, né? Sim. Há 3 anos atrás era até aqui limitado, por isso que tem esses plátanos ali, né? Sim. O que é essas árvores aqui mais altas? É Né? plátano. Ele serve de sustentação. Também as primeiras mudas também trouxe lá do Rio Grande do Sul junto, né? Sim. E daí eu vou multiplicando conforme que eu preciso, né? Ah, você faz a amarração. Sim, do arame aéreo é tudo nesses pés. E a seiva dele não contém sal, né? Daí ele não corrói o arame. Tu pode deixar 20, 30 anos ou 50 e não dá problema. É? Né? Sim, exatamente. Por isso que é usada essa planta e todo ano ela é podada também, né? Interessante. Tá quase um problema ainda, né? Daí a gente começa a entrar, que nem aqui a gente... Aqui ela tá mais verde, né? Eu podei ela mais tarde, a gente poda ela é escalonada já para... Só que o último ano não deu muito para fazer isso por causa do calor ali em agosto. Sim. Daí ela brotou antes do tempo, né? E daí outubro, novembro ficou muito frio, daí ela atrasou. Ah, tem tudo isso, né? Tem o frio, tem o calor, tem a... Sim, ele mexe na planta, né? Depende sempre do clima, né? Exatamente, nunca é um ano que nem o outro, né? Sim. E seus pais moram em Mondaí? Sim, meu pai, em memória, né? Mas a minha mãe permanece. Como é que é o nome deles completo? Valdir José Rockenbach e Noeli Maria Schwingel Rockenbach. São natural de... Meu pai é natural do Rio Grande do Sul e a mãe do Paraná. Se criaram em Mondaí daí. Sim. Muito bem. O nome da sua mãe, que eu esqueci de perguntar, então, Adilson. Ah, Ilga, Aita. Ilga. Ai. Sim, é E o natural seu pai, daqui então, também. é? O pai era o Erno José Gil, no caso, né? Sim. Daí eles se casaram aqui nessa terra, né? Ficaram aqui já desde 80 e pouco, né? Você falou que você era diarista naquele tempo atrás? Sim, Trabalhavam era. com que... Na região, qual que era o tipo de trabalho que tinha? Ah, quebrar milho, essas coisas, já ajudar nos outros, né? A propriedade aqui É pequena a terra aqui? tem 8 hectares, né? 8 hectares. Sim, daí até tinha um pouquinho de vaca de leite, mas isso no início dos anos 2000, né? Depois foi parado, né? Sim. Aí depois a mãe foi para a empresa aqui da região, a Seara no caso, né? E o pai foi trabalhar numa granja de suínos, né? Daí ficou até se aposentar os dois daí, né? Sim. Nessas 8 hectares vocês cultivavam o que na época? Era milho, quando nós era criança, lembro, tinha um pouquinho de soja e trigo também, né? Uhum. Só que essa terra aqui, ela é bem complexa, né? É bastante morro É dobrada bastante. e no lugar que tá reto, no caso, a laje tá perto. Ah, é? Daí o pai, eu lembro que ele conta que antigamente plantava 3, 4 vezes num ano milho e não colhia. Sim. Às vezes aqui em cima, no 2 hectares que ele plantava milho, diz que tem ano que era muito seco, né? Chegava a levar o milho para casa de balaio, de pouco que dava, né? Nossa, E por que- isso a opção então de trabalhar como diarista na região aqui para poder Exatamente, para sustentar a manter a família. família, sim, exato. 4 filhos, né? Exato. Daí a uva, como ela tem um sistema diferente de raízes, ela mesma se faz sombra, né? E daí eu lido com a irrigação quando dá, né? Uhum. Ela aguenta mais tempo na estiagem, né? Do que se fosse milho aqui nesse lugar, É né? você selecionar esse pedaço que seria o mais importante para essa cultura Sim. da uva. Ah, isso eu tenho que agradecer até hoje, meu pai. Quando eu comecei, ele logo estava a favor disso, né? Se precisar um pedacinho de terra para plantar, não, escolhe o lugar que tu precisa, o que tu quer, né? Sim. A ideia dele sempre falou, ó, eu prefiro que tu plante, que dê alguma coisa para tu ficar aqui, do que deixar eu plantar e nesse sentido e depois nem ficar nenhum filho em casa, O né? êxodo rural é muito grande hoje, né? Exatamente, né? Então, os pais sempre têm aquela vontade de que os filhos continuem na lavoura, né? Mas, claro, tem que ter condições de continuar, né? Senão, Sim, também não é exatamente. possível, Essas né? condições ele sempre me deu.
tanto de terra, como se faltar um palanquinho, um arame, alguma coisa, só pega ali. Sim. Hoje virou nisso ali, né? Esse apoio também familiar é importante, né? Sim, sim. E o que diria que as pessoas também que estão na lavoura hoje, que às vezes uma cultura não dá certo, a outra não dá certo, buscar uma alternativa talvez que goste, que dê certo na propriedade rural, naquele espaço que tenha, como é que poderia achar uma saída Sim, sempre? claro, oportunidades sempre tem, até ideias novas, né? Foi o nosso caso, era uma coisa bem nova naquela época. Hoje ainda é raro de achar isso, tanto de uva como de pêssego, né? E tem que insistir, persistir às vezes, né? Sim, buscar conhecimento é importante também, né? Exatamente, né? Eu trabalhei fora durante 3 anos aquela região, com aquelas culturas, né? Para estar adquirindo experiência. Só que nós era bem novo, dos 16 ao 20, a gente Sim. era verde ainda, dizer, né? E daí depois nós fizemos até um curso em videira, né? Para adquirir mais experiência, né? E daí hoje estamos ali, mas vivendo e aprendendo, né? Sempre se atualizando, né? Cada ano tu aprende outras coisas novas ainda, né? Sim. Tem que evoluir, sim. Seguir estudando sempre. Exatamente. Se não fosse a uva hoje na vida da família, você acha que vocês estariam aqui na lavoura ainda, nesse chão aqui, ou teriam buscado uma outra alternativa de trabalho? Eu acredito que nós ia por outra opção, né? Até no início a gente trabalhava fora, né? Trabalhava na empresa, Sim. na Seara. Depois ele saiu, ele foi para a granja de porco também por uns anos. E aí, com vinda de filho, e acabei parando fora, né? Daí comecei a ficar mais em casa. E ele ainda continuava fazendo dupla jornada, que se diz, né? Trabalhava Sim. fora e continuava investindo em casa para hoje ter como os dois estar em casa, sobrevivendo, tipo, da fruticultura em si, né? Você tem mais irmãos também em Mondaíla? Sim, somos entre 6. 6 irmãos? Sim. E moram todos se criaram na roça ou moram lá ainda? Como é que é? Se criamos todos na nossa comunidade de Taipa Baixa. E depois, quando eu já estava para cá, né? O pai, eles foram morar para a cidade. Sim. E os irmãos continuam morando na região? Todos eles na cidade de Mondaí e trabalham em empresas. Nenhum mais ficou na agricultura em si. Certo. Só eu que vim para cá e acabei ficando Gostou no e interior. ficou. Isso aí. Muito bem. Parigai, onde é que eu posso... Onde é que vai passar? Aqui. O resto fiz tudo pelo chão, né? Esse ali era o início, né? E daí foi aéreo, né? Mas o resto da irrigação fizemos tudo no chão porque funciona melhor, né? É melhor no chão, já fica direto, né? Declive, né? Aham. Ah, por causa do caimento, né? Sim. Exatamente. Eu vejo que volta e meia tem uns litros assim pendurados. O que seria isso? Ele, para a época que porventura viesse atacar a abelha, né? Aham. Que fosse em excesso mesmo, a gente trata com melaço, né? Daí ela não Ah, ataca aí atrai ela ali, ela fica Sim. aqui, não vai na uva daí. Isso aí. Teve anos que a gente semeou trigo morisco, que também é super bom. Tu semeia ele, em 30 dias ele está florescendo, então a abelha prefere isso, então ela fica no trigo morisco, né? Aí a incidência aqui é pouca de inseto, dá prejuízo. Sim. Lógico que elas entram, tem um e outro pé que elas tipo, se alimentam, mas nada que prejudique a gente, né? Sim. Querendo ou não, a gente precisa da abelha porque é ela que faz todo o processo de polinização, né? Certo. Para nós ela mais ajuda do que atrapalha, né? Desde o começo teve já no projeto a ideia da irrigação. Como é que foi? É essencial ter a irrigação para quem trabalha com parreiral? Sim, é que aqui essa região ela fica muito quente e muito seco, principalmente nos últimos anos. Não é todo ano que tu precisa. Tinha anos que quase já tinha que tirar a água do solo quando chove bastante ali, outubro, novembro, dezembro, né? Mas nos últimos 4 anos sempre está faltando. Daí é essencial ter a irrigação, né? Senão agravaria mais ainda na produção, né? O que eu achei aqui, ó, Adilson, explica isso aqui, é meloso. Ai, ai, ai. Esse era um piá que ano passado ajudava ali a trabalhar, né? Daí os piá que sempre ajudam, daí eu comento que podia dar um autógrafo ali. Daí ele escreveu o apelido dele, sim. Olha só, ficou carimbado aqui, ó. Sim, ele fica por anos. É, Aham. que legal. E onde é que tá o meloso agora, onde é que ele anda? Ele tá pra Pupi, ele tá Pupi? estudando lá, sim. Ah, é?
Todo ano, esse ano não, mas todo ano eu sempre pego uns piá junto para ajudar, né? Para ajudar em temporadas que dê mais trabalho, né? Piazada da escola, né? Eu gosto de pegar e eles gostam de ajudar aqui também. Já Sim, faz e ganha os seus trocos, né? Sim, uns 10, 15 anos que sempre tem essa rotina. Daí Sim. tem piá aqui que hoje tem 25, 30 anos, que tempo de escola ajudavam aqui, né? Ah, é? Exatamente, né? Daí todo ano vai... Os piá vão saindo, vão trabalhando e daí eu pego sempre outros, né? Vai renovando, Sim. né? Em tempo de escola, falando em tempo de escola, você morava aqui em Niaguaíra e estudava onde na época de guri? Bem no primário era aqui em Dourado mesmo, até o 4º ano, né? Uhum. E daí depois fomos para Pupi. Essa região aqui vai de ônibus para Pupi. Ainda Pra continua Pupi. hoje, sim. É. Daí eu estudei lá até o 2º grau no início, eu fiz ainda meio ano. Daí apareceu a oportunidade de ir para o Rio Grande do Sul, daí larguei os estudos e fui para lá. Foi trabalhar Fiz a atrás dos- escola de vida lá, sim. A Atrás faculdade era a escola da vida, sim. aprendendo a trabalhar. Exatamente. Trabalhar, sim, e se aperfeiçoando, Aperfeiçoando, né? e Mas hoje- mais naquela época era atrás do dinheiro, né? Sim. E depois fomos pro outro lado, né? E as férias do casal, assim, durante o ano, vocês conseguem tirar umas folgas ou todo dia tem que lidar todos os dias? Como é que Não, funciona? não, até tem bastante folga. O pessoal em volta sempre fala, mas o que vocês fazem durante o ano? Ah, é? Na verdade, Não tem, trabalham? sim, tem serviço das podas, essas coisas. Mas dá para conciliar. O mais puxado é na época da colheita, né? Que tu tem que ficar ali, tem que colher e vender Sim. tudo. Senão tu fez tudo em vão o ano inteiro, né? Uhum. Mas o resto sempre tem folga. As férias de inverno dá para fazer com as crianças. E depois da colheita da uva, se ela termina antes, né? Antes de começar as aulas ainda, daí a gente aproveita e faz uma viagem, né? E até a gente vai e volta lá para o Rio Grande do Sul, a região que eu trabalhava antigamente, para passear, visitar os ex-patrão, né? Matar saudade e Exatamente. também mais conhecimento, né? Sim, trocar ideias, né? Agora um conselho também, pessoal que trabalha no interior, às vezes, pessoal, acho que é difícil tirar folga, depende da atividade, mas é importante poder parar uns dias, passear um pouco, isso acaba dando mais gás para continuar depois na lida, Adilson. Com toda certeza, né? Isso cada um tem que se programar com aquilo que tem, né? Tu não pode querer sair quando tu tem um monte de serviço, né? Mas se tu conciliar tudo, fazer tudo certinho, né? Eu não sou professor nessa área, né? Mas eu acho que todo ramo tem como conciliar folga com serviço, né? Merece, faz bem, né? No caso, para depois continuar. Com toda certeza. Firme e forte. Até ver novidades em outro lugar. Tipo, tu lida com soja, visitar lugar que tem soja. Tu sempre aprende coisas novas. Que nem no nosso caso, nós costumamos visitar lugares onde lida com fruticultura, essas coisas, né? Sim. Tu sempre acaba adquirindo alguma coisa nova, uma novidade que mude para melhor, né? Até mandar um abraço para os meus ex-patrões do Rio Grande do Sul, tantos daqui também, né? Que sempre, quando eu trabalhava nesses lugares, né? Que sempre me dava as folgas quando precisava para conciliar com a fruticultura, né? Sim. E tá aí o resultado, né? Hoje eles vêm passear também aqui, vêm conhecer, né? E ver que valeu a pena também contribuir, dar esse apoio para vocês, né? Com toda certeza. Até o último ano veio, depois de 20 anos, veio de novo passear o meu ex-patrão lá no Rio Grande do Sul, o Sérgio, sim. Que E legal. gostou também. Até fizemos uma festinha dos amigos, reunimos todo mundo, né? E espero que venham mais vezes daí visitar a gente de novo. E aqui é o carrinho que você transporta até o trator, vai? Como é que é? Só na hora da colheita, daí deixa o trator, recolhe, cada carreira passa o trator. Esse carinho fizemos esse ano, né, para melhorar ainda, né? Nós tínhamos outro carinho, daí é pouca caixa em cima. Sim, Daí esse ali é mais funcional para nós, no caso. para render o trabalho. Exatamente. E questão de ergonomia, daí ele fica a altura certa, né? Sim. E daí só tira as caixas e depois recolhe com o trator, daí leva para casa na câmara fria. É produção de pêssego, no caso, que tipo, que variedade vocês têm aqui? Tenho várias variedades, tanto da polpa branca como da polpa amarela, né? Variedades, o branco mais que nós trabalhamos é o Charme e o Campai. Do amarelo daí é o Zile e o Rubimel. Mas daí tem outros que estamos fazendo sempre testes, né? Para ver qual variedade se adapta melhor aqui nessa região, né? Sim. Esses aqui, quantos anos que tem esses aqui, por exemplo? Esses têm 7 anos. 7 anos. Sim. E o tempo de produção da colheita começa em que mês? Consegue conciliar com uva e pêssego? Exatamente, por isso que nós ampliamos o pêssego aquela vez. Porque senão só entrava dinheiro a época de janeiro ali, dezembro, janeiro, com a uva, né? E daí era mais complicado, para nós não adiantar aumentar muito, daí o pessoal daqui
a cidade não é grande, daí não consegue absorver, né? E daí nós optamos por um outro produto que também vai bem nessa região aqui, que é o pêssego, né? E ele dá antes da uva, no caso, outubro e novembro. Terminamos a colheita do pêssego, daí começa a uva, né? Aí temos mais fruto o ano inteiro, né? Sim. Ele é menos sensível do que a uva para trabalhar? É mais fácil? Como é que é? Os dois são bons de trabalhar. Eu gosto dos dois, sim. Tem que ter um certo controle também com os insetos, para Exatamente, sim. tanto a uva quanto o pêssego. Até o pêssego ele é bem complexo, questão da mosca da fruta, né? Ah, é? Fica bichado, né? Aí tem que ter um controle bem rigoroso. Uhum. Essas mudas ali tem daí 3 anos pro lado de cá, né? 3 é mais novo. Esse tá mais novo. Quantos pés de pêssego tem o total Em hoje? torno de uns 900. 900 Sim. pés. Exato. E a produção, no caso desses 900 pés, quando todos produzirem normal, qual que é a média de... É também que nem da uva, varia do clima, não dá para ter um padrão, mas entre 7 e 10 mil quilos daí nós produzimos. Tudo depende do ano. Sim. Mas deve ser lindo quando tá Sim. florescido, rosa. na florada, né? A época que mais cor- bonita no pêssego É? em si. Sim. Que cor que tem as flores do pêssego Depende aqui? da variedade. Também tem umas mais rosa, outra um pouquinho mais clarinha. É, né? e as Puxando abelhas também gostam de vir pra cá daí. também. Sim, é Com um certeza. espetáculo, né? É. As podas, por exemplo, da uva, quantas podas tem que fazer por ano na uva? Do pêssego. Vamos falar Da uva, sim. A uva normal é a poda seca de inverno, né? E depois é uma poda verde, daí tira a folha e ainda oraleia essas coisas. Mas no pêssego, daí é 4 podas certas, né? É a poda de inverno, aquela seca, né? Tu tira os ramos ruins e o excesso de flor, essas coisas que tem, né? E daí a poda verde, no caso, depois ainda que tira, logo depois a safra, né? Tu tira também o excesso para os ramos que vão carregar no próximo ano para ele se fortalecer, né? Pegar um sol, né? Porque o pessegueiro com muita sombra não produz bem, né? Como é que foi o começo de tudo? Como é que vocês colhiam essa uva daqui e levavam para baixo quando vocês começaram lá em 2000? Sim, nos anos 2003 comecei, daí 2004 já deu um pouquinho de produção, né? E daí a primeira nós fazíamos uma maca, né? 2 paus de eucalipto com tabuinha em cima, daí um na frente e outro atrás, para carregar a moura abaixo, né? Isso dá uns 500 metros de distância e uns 80 metros de desnível. Sim. De altitude. E daí, ano seguinte foi com carinho de mão, já conseguimos comprar um carinho de mão. Já foi evoluindo. Sim, daí ficamos depois do carinho de mão, daí era bastante, não conseguimos puxar com carinho de mão. Começou a aumentar a produção, aumentar a lavoura. Exato, daí fomos para carroça com os boi, né? E daí ficamos anos ali, até 2011, daí compramos o primeiro tratorzinho, né? Daí ficou tudo mais legal, mais light, mais melhor, né? Sim. De levar para casa, até a qualidade, depois isso melhorou, porque com os boi, né? Tu não tem como ir sempre uma primeira, daí às vezes disparava um pouquinho, daí o freio não pegava, e com o trator daí tu conseguiu mais qualidade nesse sentido, né? Hoje temos até um tratorzinho melhor já, mas isso tudo depois de muito trabalho e muita persistência. Tudo é de passo em passo, né? Para poder chegar no Exatamente. objetivo sempre, né? E bem no início também, daí não tinha câmera fria, né? Daí nós colhia nas baciadas, a primeira venda até foi de moto, né? Com bacia do lado, eu sei que minha irmã foi junto, né? E daí nós passava nos vizinhos aqui em volta e oferecia uva, né? Naquela época ganhava R$1 o quilo. E daí depois armei uma caretinha para botar atrás da moto, né? Daí eu também andava pelos interior por aí, né? Ia Popi, Soledade, esses lugares, né? Aqui Santa Cruz, Dourado. Daí depois em 2010, 10 comprei meu primeiro carinha, daí foi melhorando, né? Daí início fazia sempre interior, né? Daí hoje praticamente interior não vou mais atender, né? Fazendo as rotas, hoje é só na cidade que eu faço as rotas, né? Sim. E daí aqui em casa o pessoal vem. A pessoa conhece vocês, pode vir, né? Que sempre tem Sim. uva fresquinha. O pessoal quando me chama na cidade, eles nem falam Adilson, eles falam o tio da uva e o tio do pêssego, né? Eles já conhecem nesse Vou sentido. pular. Sim. Que bacana, legal. O início das mudas de uva você trouxe lá do seu trabalhava, né? Exato. Dos pêssegos, como é que foi o começo da lavoura de O pêssego? início do pêssego foi bem interessante, é época de 2010, né? Pelo Jorge Schrader, que trabalhava na Ipagre, né? Daí ele trouxe umas mudas ali para eu testar, né? Eram 4 de pêssego, 4 variedades e 4 variedades de ameixa. E daí fomos evoluindo, foi uma e outra deu certo, eu fui adquirindo outras variedades que também deram certo, e esse foi o início, né?
E hoje temos em torno de 900 pés daí, né? 900 pés. Cada ano fomos aumentando. Hoje está assim estável, né? Só manter o que tem, né? Sim. Já tinha conhecimento no pêssego também, junto com a uva? Sim, Aprendeu lá em cima? também trabalhava na região do Rio Grande do Sul. Naquela Farroupilha, falou mesmo, né? Farroupilha, sim, e Bento, né? Essas duas cidades. Certo. Obrigado então ao Adilson, sua família também, que hoje nos deu esse tempo, né, de contar um pouco essa história, mostrar para o pessoal de casa essa história de vida. Obrigado por convidar a gente para estar aqui presente na lavoura de vocês, né? Gratidão. Pessoal de casa que vai gostar, comenta e compartilha quem conhece a família aqui também. Uma cidade diferente, né, que trouxe aí lucratividades e também bem-estar à família, né, seu Adilson? Com certeza, nós que agradecemos por tu ter vindo, né? Aquela vez eu fiz o convite e fui bem atendido, né? Eu esperei a época certa para a uva estar madura, até para divulgação, né? Divulgação positiva, né? Nesse sentido, para vender mais ainda e melhor ainda, né? Com certeza. Ficamos, a família qualidade, inteira agradece daí. Então, pessoal, um abraço, comenta e compartilhe. Tchau, tchau. Aí tem as plaquinhas lá do asfalto, uma para quem quer vir, né? Uma Sim. logo mais adiante na entrada, não é? Aqui na 163 pega sentido Dourado, né? Exatamente, ali em Aguaíra, no caso, acho que tem uma placa lá em cima, né? Passa ali da Vivenda Verde, no caso, Sim. né? Um pouquinho mais adiante, pega a esquerda, é o primeiro morador daí. Muito bem. E chegando aqui, a gente tem tanto com fruta fresquinha, né? Conservada em câmara fria, né? O pessoal até pode vir degustar aqui na hora, né? Oh, legal. Vocês têm quanto tempo a câmera fria já? Desde 2014 já. 14? Sim, Aí colhe e vem pra cá. exatamente. Aí se encontra uva assim aqui em casa, né? Geladinha, ela é com umidade, câmara fria para conservar bem, né? A gente atende conforme o cliente gosta, né? Sim. Muito bem. E agradecer a todos os clientes que estão vindo já todos esses anos, porque faz anos que a gente está vindo, né? Aqueles que estão fazendo os pedidos e que venha mais gente e esperamos atender todo mundo, né? Aqui embaixo, Adilson, se encontram aqui duas sangas aqui embaixo. Sim, o São Francisco e o Guaíra. Ah, é? Daí eles vão rumo ao... desemboca lá no Dourado. Daí. Dourado. Exatamente. E essa sanga, elas nascem aonde? Esmoro, logo mais adiante. Pra cima, logo mais ali? Sim, sim. Uma em Cordilheira e a outra em Santa Fé.